E voltámos para a segunda parte do Cacofonia, não é? Ora, boa noite, bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta. Precisamos aqui de uma pausa, que estava de uma pausa, calor. está muito calor e pedimos desculpa pelo nosso parador irritante, não é? Sim, Também, exato, que já temos há quase um ano. Já temos há quase um ano, faz 2 de julho. Exatamente. E temos aqui o nosso convidado já. É verdade. Na verdade, quem é que é, José Paiva? Ana Galvão. Ana Galvão. Olá! A transferência do ano É verdade. do mercado de verão. Há 2 anos, na verdade. A transferência do ano foi Joana Marques este ano. A sério? Sim, que veio da Antena 3 para a Renascença. Mas o que é que se passa com a rádio que está um bocado um misto de futebol também? Olha, não sei, sabes o que é que se passa com a rádio? É que em muitos países os locutores de rádio saltitam muito de rádio em rádio, que é uma coisa que não acontece, infelizmente, habitualmente, tanto em Portugal. Nós fixamos-nos muito nas rádios onde estamos. O mercado não mexe tanto como o futebolístico e de facto houve assim umas mexidas nos últimos tempos, o que é bom. Mas dentro do é meio bom. as pessoas ficam assim picadas ou são todos tipo, não. Tipo, tens contratos que não podes ir à rádio comercial? Cláusulas. Existe, por acaso existe. pois. Eu acho que não há cláusulas e não há contratos assinados que digam que uma pessoa que é de um grupo não possa ir a outro. Eu estive 20 anos na Antena 3, que é uma rádio que não me liga minimamente a esse tipo de problemas. A RTP não tem esses problemas com esta questão das pessoas irem a outras rádios. É uma rádio muitíssimo mais aberta, muito mais aberta. Mas estas que são totalmente privadas, como e as jornalistas, a SIC e a TVI, já têm muitos mais problemas com isso. E não há cláusulas, mas digamos que há uma espécie de acordo de cavalheiros de não se fazerem certas coisas com rádios que são diretamente concorrentes. Na Renascença eu não tenho muito isso. Nós não somos concorrentes Não é isso, mas a Renascença não faz concorrência direta com nenhuma das rádios que está neste momento no topo. Uma delas faz parte do grupo, que é a RFM. E a Renascença não faz concorrência com a rádio comercial. Temos um tipo de produto, de linguagem, que não tem nada a ver. Portanto, não existe tanto. Eventualmente, entre a RFM e a comercial, sim, haverá um tipo de estigma entre as duas. Isto com a comercial agora tem sido uma guerra, não é? Tipo, a comercial está sempre a dizer que é mais ouvida, como é que as outras rádios reagem a isso? Eu acho vão muito atrás? Há duas rádios que estão sempre a tentar. Olha, para já deixa-me dizer que adoro a tua camisola. Eu sou sportinguista, eu ia fazer o paralelismo com o futebol e com a questão que agora está a acontecer com o Era Porto, para onde eu estava a ir também. com o Porto e com o Benfica. Sim. O Sporting infelizmente não está nesta jogada. Mas olha, mas eu sou sportinguista de família. E a tua t-shirt é incrível. Ele recebeu-me aqui na porta com... Pronto, o Francisco faz anos à meia-noite, mas nós tivemos que antecipar porque... Peraí, deixa ver. Não, ainda falta. Ainda falta. Eu fiz o contacto com o Francisco Geraldes, que é um grande... Primeiro é uma grande pessoa e depois é um grande jogador, e ele aceitou fazer este desafio, que era eu dar-lhe uma t-shirt do Sporting e tentar que ele assinasse e que o plantel todo assinasse. Isto na sexta-feira. Não, e o melhor Tens aí o plantel todo, estão todos. Praticamente todo. Praticamente todo. E o melhor é que isto não é uma t-shirt que o Francisco Geraldes me deu. É a minha própria t-shirt que eles deram ao Francisco Geraldes. É verdade. Para o plantel assinar. É verdade. Isso é magnífico, é o melhor presente de sempre. Ele Olha, eu apareceu- gostava que me dessem um presente assim. Pronto, Francisco é Faço capaz anos de fazer dia isso. 22 de julho. Pronto, Geraldo, já sabes. Era provável estar aqui, só que pronto, tinha Sim. outras Tinha outras coisas e não conseguiu. Sim, mas olha, mas a tua camisola é espetacular e desviando para o futebol, deixa-me dizer-te que eu acho que o que o Sporting fez este campeonato é espetacular. É verdade. mesmo. Porque eles arrancam com uma pré-temporada com tudo o que aconteceu e sabemos, não é? Alcochete, o assalto a Alcochete, o Bruno de Carvalho e toda a polémica à volta daquele que foi presidente deles há anos, com os melhores jogadores a irem embora. Os mais míticos, o Rui Patrício foi-se embora. Exato, Isso, sim, eu acho que afeta muitíssimo a emotividade e o bem-estar de um clube. Às tantas têm 3 treinadores, não é? Porque eles começam com um, depois passam muito brevemente pelo Tiago Fernandes, que se vai embora rapidamente. Agora tem o Kaiser, vocês já repararam? Começaram com o Peseiro. E eu acho que mesmo assim, eles estarem a ultrapassar uma equipa fortíssima como o Braga, eu pensei que íamos ficar em quarto este campeonato. Por acaso também achava. Também achavas? Não. Pensava, tu sempre tiveste fé. Ele tem um ódio ao Braga. Eu não tenho um ódio, mas acho que sempre vamos ficar à frente do Braga. Especificamente. Está destinado. Mas olha que eles não estão longe neste momento do Benfica e depois do Porto, estão ali taco a taco, não é? Mas eu acho que é espetacular. Mas porquê que eu achava que tu eras do Benfica? Não sei, mas chega a ser uma blasfémia, é muito grande. Eu tinha duas suposições, que era que tu não gostavas muito de bola e que se gostasses de bola seria Não, Benfica. eu gosto de futebol, gosto. Vais ao estádio? Vou ao estádio, sim.
sim. Tenho cotas em atraso do Sporting, mas sou... Nós sim, também, sou estamos aqui em sócia. família. Acho que é um bocado tradição no mundo do Sporting ter cotas em atraso. Mas olha, gosto tanto de futebol que vou a jogos fora de Lisboa. Quero Ai, muito ir sério? sábado ver o Porto Sporting, sim, faço questão. Vais com a Ver Joana, o Porto se calhar, Sport- Não, a Joana não vai porque está a trabalhar com o Ricardo Araújo Pereira no programa pois dele, é, então sim. não pode faltar. Mas já vi jogos com ela, do Sporting Porto, e já fiz loucuras assim de ir e vir para ver jogos. É sério? E sim, é verdade, gosto de bola. Isso é muito fixe. sim. Lembras-te, foste tu que escolheste ser do Sporting ou alguém da tua família? Ana, vá. A minha família é sportinguista de tradição. Meu avô era sócio, meu pai é, e eu nasci em Madrid. E Sim, vivi sim. lá até aos 14 anos, o que significa que... E o meu pai gosta muito de futebol. Eu acho que é da geração dos nossos pais, já não se faz nada disso, porque há a internet, de apontarem num caderno resultados. Ia bem. Eu não sei se vocês... Sim. vocês O Rui Miguel passaram Tovar por- aponta no Excel, por isso. Sim, exato. Pronto, mas o Tovar é especial. Exato, isso. Não é da nossa geração. Exato. É, mas não é. É uma geração específica. Geração nerd. Mas o meu pai fazia e depois metia uma paciência incrível num campeonato inteiro apontar num caderno todos os resultados. E ele era sportinguista, mas para seguir o Sporting tinha que falar ao telefone com pessoas para saber dos resultados. Pois, imagino. Porque não havia outra maneira de seguir, como agora estamos no estádio e vemos futebol em minuto, não sei o que é em direto. Estamos a ver, eu às vezes estou no estádio e não consigo ver bem ao longe, eu não consigo perceber qual é o nosso plantel às vezes, e então vou ver à net, Sim, no às momento vezes em que sim, estou a ver. Às vezes sim. passamos mais tempo ao telefone do que eu tenho um primo, eu espero que ele não esteja a ouvir, mas ele passa mais tempo no Twitter a ver a reação às faltas do que a ver o jogo. A sério? Nunca lhe disse isto, eu espero que ele não esteja a ver. Provavelmente Como é que nunca se chama mais. o teu primo? Miguel Paiva. Miguel. Não. Pois, tá. partilha o teu Não, apelido, tá. sim. Sim, exato. Mas pronto, olha... Mas não eras nenhum clube de Madrid? Não. Não, eu nasci muito perto do Santiago Bernabéu, na Sim. zona de Chamartín. Por afinição de Continua localidade, Chamartín assim? sim, por afinidade de bairro, era aquela coisa do real, mas naquela altura não ligava assim tanto. Fiquei assim a ligar mais e a gostar mais cá em Portugal, e depois ainda por cima passei a integrar a Bola Branca durante um tempo, quando fui para a muito bem. Renascença, Aí, que é sério? verdade, Fogo. eu moderava a tertúlia Bola Branca às segundas-feiras, fiz isso durante uma série de meses. Ai. E aí tive mesmo, para além de gostar, eu tive que estar muito informada, porque eu tinha que debater com aquelas pessoas Pois, exato. de glória, não é? Para mim, a Bola Branca é aquele Incrível. programa que eu era pequeno e lembro muito bem do meu pai pôr rádio para ouvir a Bola Branca. Bola Branca! Sim, continua com o mesmo... E ele adormecia. E eu ficava ao lado dele, em puto, a ouvir as notícias e ele já estava no Ele, no sétimo fundo, sono. só queria ver o genérico, só queria ouvir o genérico. Sim, do sim, sim, programa. exatamente. Por acaso era um genérico bom. É, Ainda existe a Bola Branca. mantém. O Bola Branca é igual. Igual. O genérico é igual. Por acaso há certos programas de rádio que Sim, mantêm que é sempre o capaz de ser mesmo... mais do Sim. que a televisão até. Sim. Sim, sim. Como é que isso se explica? Não faço ideia, mas Que eu é acho áudio? que Pois. para já é áudio, não precisa. Não, há concorrência, mas não há tanta, sabes? Tirando estes dois, tipo a comercial e a RFM, que já estávamos a falar há pouco, eu acho que é um mundo muito mais descansado. Sim. Não seja, por exemplo, eu nunca soube que a audiência que eu tenho minuto a minuto era de loucos, sabes? Nós recebemos audiências de X em X meses, por acaso recebemos hoje e subimos, muito obrigada. Ora bem. Parabéns. Pelas felicitações, muito obrigada. Mas não tem a ver, a pressão não tem nada a ver. É muitíssimo mais relaxado o mundo da rádio. E então pode manter este tipo de coisas, não precisa de se refrescar tanto. E eu acho que a Bola Branca é mítica. E conheces pessoas que façam rádio em Espanha? Porque eu fiz Erasmus lá em Madrid e ouvi às vezes. Precisas de um contacto. Não é isso. Não, porque aquilo é sempre muito, muito frenético. Sim. Não sei se tem a ver com a linguagem só, mas se chegaste a ter alguma experiência a nível de rádio. Nunca não... tive nenhuma experiência, nunca conheci. Eu saí de lá com 14 anos, ainda nem sabia que ia fazer rádio, já gostava muito, mas Pois. não sabia que ia de facto concretizar profissionalmente. Mas o que me aconteceu já assim foi ir de viagem e pedir. No sul de Espanha fui bater à porta de uma rádio porque queria ver, mas cresci com a rádio espanhola e Sim. gosto muito de ouvir. E qual é a diferença? E a grande diferença é a palavra. Em Espanha a rádio é falada e sempre foi. Nós aqui temos muito esta coisa de meia hora de música sem falar. A mim Sim, faz-me sim, uma sim. confusão Pois tremenda, é, não sei pois se é. é de ter crescido assim, mas quase que o locutor tem que pedir desculpa por falar. É meia hora de música, peço desculpa, vou ter que Sim, interromper. há certas rádios, já não me lembro quais é que são, mas
que eles têm uns separadores que é mesmo. E agora 45 minutos de verdade. música! O Antena 3, locutor, acho eu. não, a Antena 3 não tem isso. Não Por tem acaso não temos, não. Mas há uma que tem isso, não me lembro. Mas pronto, A Antena 3 vive muito, eu acho que é bastante equilibrada e, sobretudo, é uma rádio selvagem, que não Sim, tem sim, muitas regras, o que é espetacular, porque pode fazê-lo. Mas esta coisa de não sei quantos minutos de música e usares isso como bandeira, eu acho que é quase que triste para as pessoas que gostam de facto de rádio, não estão lá só para dizer as horas. Têm coisas para dizer, ou prepararam coisas para dizer, mas tu esperas o teu único minuto, sabes, para dizer. E em Espanha, a rádio de tradição, sempre houve muitos locutores de rádio de fala, de conversa, em que sempre se debateu tudo e mais alguma coisa. E eu cresci assim. E a língua espanhola soa muito bem na rádio. Bem, acredito. Pá, não sem desprimir para a portuguesa, mas há ali uma profundidade qualquer. Eu lembro-me de ouvir e ficar... Mas se calhar a rádio no geral, se calhar devia ir para um caminho mais oral do que propriamente de música, não é? Eu gosto muito mais, sim. Eu gosto muito de rádio falada, muito mais. A mim aborrece-me tremendamente rádios apenas de música. Claro. Até porque hoje em dia temos tudo e mais alguma coisa para escolhermos. Aborrece-me. Entendo quem goste, mas a mim pessoalmente aborrece-me. Gosto muitíssimo mais de rádios de fala e é isso que eu procuro sempre. E eu acho que há espaço, mas às vezes é o público que exige. Eu conheço muita gente que me diz: eu não tenho paciência quando vocês começam a falar. É sério? E eu morro, eu espeto facas, tipo... mas depois há muita gente que gosta. Felizmente eu estou numa rádio que de tradição, como é muito informativa, é muito uma rádio de informação, mais do que entretenimento, felizmente temos espaço para falar bastante. Mas é malta é mais muito nova que faz esses comentários ou mais velho? Que diz, prefiro mais música do que... Eu acho que Ainda não conseguiste perceber? Ainda não consegui perceber. Eu acho que é uma geração assim entre os 30 e os para cima que gostam mais desta questão da música. Eu acho que há... Pois. O que se passa é que hoje em dia temos tanta concorrência, não sei, digam-me vocês, que têm menos anos do que eu e que conhecem pessoas que ouvem rádio com certeza, mas o que se passa é que, como temos tanta concorrência agora na rádio, porque ouves música, ouves tudo aquilo que queres, eu acho que há um certo tipo de pessoas que procuram outro tipo de produtos. E agora, de repente, há muitos podcasts de entrevistas que têm sucesso, ou seja, as pessoas, de facto... também querem ouvir pessoas a falar. Sim, quer seja no carro ou em casa, as pessoas põem o... E como é que se combate, combate entre aspas, mas como é que a Rádio Renascença ou outras rádios, como é que tu achas que estão a ir para esse universo? Eu acho que procurando conteúdos interessantes. Okay. Mesmo. Eu acho que se tu não interessares as pessoas, seja o que for, com a temática que tu achares que faz sentido. Por exemplo, na Renascença o que nós fazemos é, nós tentamos muito misturar o mundo da informação, ou seja, que o Miguel Coelho, que é o nosso jornalista, o que está connosco aquelas 3 horas, e que é muito participativo, ele não vem só à hora certa, tem um explicador connosco, em que nos explica a notícia do dia, com uma linguagem coloquial para toda a gente perceber o que é que aquilo quer dizer. E ele vem muito, há uma parte de uma entrevista mais longa que faz connosco, e então nós tentamos misturar muito o entretenimento, o chamado de uma parte mais coloquial, com a informação. E então tentamos que não seja chato demais ou pesado demais, mas também não fútil demais. Eu acho que procurando conteúdos de interesse, ok, o que é que interessa às pessoas agora? Os novos passos dos transportes são mais baratos, mas onde? Temos que explicar onde, como, quanto custam, a partir de quando, vai alargar para outros sítios. Tu podes fazer uma conversa extremamente coloquial para coisas que interessam às pessoas e eu acho que isso pode ser um caminho, sabes? Mas tens que trabalhar e eu acho que também na rádio eu acho que houve também uma despreocupação de trabalhar o conteúdo. É aquela coisa de eu vou lá e digo que música que tocou e as horas e digo assim umas piadas e meto-me com a pessoa que está à minha frente. E eu acho que faz toda a diferença quando tu de facto te informaste. Hoje em dia tens milhões de sítios para te informares, tens jornais de todo o mundo para leres e levas coisas para contar às pessoas. E eu acho que isso marca muita diferença. E como é que foi a adaptação aos novos meios? Porque a rádio, de certa forma, generou-se com os vídeos, com o Twitter, como é que foi essa... Foi fácil para ti, de repente, pensares que... A Rádio Renascença não tem vídeos ainda, ou já tem? Fogo, peço desculpa, fogo é... Pronto, sim, tu sim. Disseste-me que eu podia dizer tudo e fogo não é mau. Mas não é mau. Pronto, eu sou mais velha, para mim fogo é quase lá. Não, mas a verdade é que a Renascença, e eu fui descobrindo isto quando quando eu fui para aquela rádio e já ouvia, foi pioneira em conteúdos net. Ok. Toda a parte multimédia da Renascença, nós temos lá jornalistas vencedores, ganhadores de prémios de destaque em informação e em vídeo. Bem, é brutal a plataforma que nós temos. Todas as notícias têm parte escrita,
foto, vídeo. Eu só conheço uma delas, que é a Joana Azevedo Viana. A Joana que está lá e que é Renascença? espetacular. Sim, a Joana é muito querida. Muito fixe. E há muito trabalho de internet na Renascença. O que se passa é que, como eu faço rádio há muito tempo, e então foi muito gradual, eu apanhei tudo devagarinho. Eu quando fiz rádio, eu cheguei a fazer rádio sem net, sem internet. Então eu apanhei a chegada da net, aprender a fazer. Eu cheguei a fazer rádio sem saber como é que se fazia criava um mail, uma morada de mail. Parece que foi há muito tempo. E então, como apanhei tudo muito devagar e muito gradual, acho que a adaptação foi bastante natural, porque eu apanhei de facto tudo a chegar, como com as pessoas da minha idade, fomos apanhando tudo aos poucos. E hoje em dia o que fazemos é integrar tudo. Nada se passa na rádio sem que haja imagem, sem que fique em X sítio para que as pessoas possam ir, sem que fique em podcast para a pessoa poder ouvir. Eu acho que faz parte de nós também termos esta noção de criar conteúdos. Pois, porque eu vi uma entrevista que vocês fizeram com o Jerónimo de Sousa e eu achei muita graça aquilo. Achei que aquilo não estava forçadamente engraçado, nem perdia a informação. E achei fixe, um bom complemento de tipo de entrevista, porque os políticos às vezes, pronto, nós também, como estamos no canal, às vezes isso acontece, os políticos levam-se muito a sério e não conseguem ter uma conversa. No canal Não vão lá. quê? Sim, mas mesmo vendo noutros conteúdos, às vezes isso acontece. E ali eu achei, o Jerónimo de Sousa a fazer uma graça e tudo. Ele por acaso até tem algum jogo de cintura. Mas Pois tem, é verdade. Mas ninguém acha que ele tem, o que foi fixe. E joga petanca, o que é espetacular. O que é petanca? Não sabes o que é petanca? Petanca Não é estou um a ver. jogo muito conhecido e muito tradicional em França, por exemplo, na França, que é tão simples como tu teres uma bola, estares a uma distância com outras bolas e largando com o ângulo que tu achares que está certo, bater na bola que está à frente. Tudo jogamos a isso na praia. É tipo um curling. Não é bem Não curling, é bem- porque é- o curling Tens de estar mete próximo uma pessoa a da- arrastar-se pelo gelo, não é? Sim, E outra... sim. Não, é simplesmente teres um objetivo, ou seja, um objeto, e a uma distância de tentares bater nele atirando pedras. Neste só caso é isso? atirando bolas. É só isto. Ok. Mas olha, a petanca tem imensas regras. A sério? Materiais, sim, as bolas podem ser de X material, como qualquer modalidade desportiva, também tem muita coisa que se lhe liga, é muito engraçado. E o Jerónimo de Sousa jogava, ele diz que tem menos tempo agora, jogava bastante a petanca. E existem clubes de petanca cá em Portugal, nomeadamente há um em São João do Estoril, aqui na linha de Cascais, Ai, é bem, onde fogo, vai muita petanca. gente jogar. É Epá, verdade. gostava de ver isso. Tem E que ir ver. comentar um jogo. Para já é extremamente meditativo, porque é ver pessoas a atirarem bolas contra outras exato, durante sim. muito tempo. Achas que na rádio agora não há um exagero de querer tornar tudo muito engraçado? O Paiva estava a referir que Sim. um pouco olhando também para as rádios à volta das outras, uns têm uns humoristas, outros têm outras, e querem sempre arranjar a pessoa mais engraçada, tirando o lugar aos jornalistas ou outros É verdade, animadores. mas eu acho que não é só na rádio, na televisão também temos um pouco isso, não é? Todos queremos Sim, verdade. assim Sim. meter uma graçola. É verdade, porque de repente se descobriu e há imensos humoristas agora. Agora vocês migraram já muito repararam? para a rádio. É verdade, É verdade. para a rádio e na televisão também. De repente está a explorar-se imenso. O programa da Cristina tem a Joana Marques a Pois fazer é. piadas. Pois é, Não é extraordinário. Eu acho que Sim, é sim, sim. espetacular. O Ricardo Araújo Pereira tem um lugar de destaque no No- jornal sim, sim, de no domingo. É verdade, é o gente que não sabe estar. Exato. É incrível, eu acho que é magnífico. O que eu acho é que nós temos que saber o nosso lugar na rádio. Não todos somos humoristas, e aquilo que dizias na Renascença, eu não sou minimamente humorista. Sou locutora de rádio e tento fazer da forma mais coloquial e mais natural possível, mas não sou engraçada. E é curioso porque eu acho que nós todos encontramos o nosso papel na rádio. Eu trabalho com uma humorista, que é a Joana Marques. Se uma das duas tem que fazer uma piada, tem que ser ela. O meu papel é fazer a escada. Ou seja, é preparar o terreno, porque eu sei que ela vai complementar com a piada dela. E isso é giro, nós encontrarmos esse Não, eu papel. estava a Nós dizer às isso vezes porque somos eu- escadas porque e eu não é de perceptível. Eu não achei forçado, porque é o que tu estás a Sim. dizer. Às vezes acontece que algumas, na rádio e na televisão, que não são humoristas, como estão com humorista, Por acaso sentem, senti isso mais na rádio. contagiam-se necessidade. a necessidade. Sim. Isso acontece, às vezes nem é por mal, mas depois ficas, se calhar isto foi um bocadinho. Mas naquele caso Não, não. mas criou-se aquela coisa das manhãs. As manhãs Sim, têm que ser a sim. coisa mais bem disposta e mais... Mas olha, por acaso, digo-vos que eu acho e tu ouviste, olha, que bom, mas eu acho que nós não temos isso, que não é forçado. Nós somos 3 mulheres a fazer rádio, a Carla, sim, a Joana, sim. a Carla Rocha, a Joana Marques e eu, e somos nós. O
o máximo possível. Obviamente que vamos preparadas, levamos conteúdos, temos entrevistados e vamos muito bem preparadas. No caso dos políticos, nós tivemos uma semana em que recebemos os líderes dos principais partidos políticos por causa das eleições europeias. Falta-nos o António Costa, que há de acontecer esta semana. E o que nós tentámos foi fazer perguntas não engraçadas, de todo, mas sim mais que aproximassem mais as pessoas, ou seja, que contassem mais aquilo que eles fazem como cidadãos normais. Pois. E Isso é o mais interessante. a parte engraçada fica para a Joana. A Joana tem esse papel e é boa a fazê-lo. Nós não. Pois, bem nesse isto. caso eu só vi, eu não sei se vi tudo, mas vi uma parte em que o Jerónimo estava a falar e depois a Joana fez lá uma coisa com o Sócrates e o Jerónimo riu-se. Sim, Ele sim. até se costuma rir, mas vê-lo a rir assim até achei fixe. Vocês. Por Já acaso, estranho. a piada é gira, porque o Jerónimo conta isto bastantes vezes e ele deve adorar esta história, porque eu já o ouvi contar noutras entrevistas e veio contar a nossa, que é, ele era um trabalhador fabril. Ele trabalhava como Sim. afinador Sim, de sim, máquinas sim. e então quando ele é convidado para ir ao Parlamento a primeira vez acharam estranho ele não ser doutor, chamaram-no doutor, ele disse eu não sou doutor e disseram então é engenheiro e ele riu-se e disse não, porque obrigatoriamente alguém que entra lá tem que ser alguma coisa ou outra, isto é muito uma coisa portuguesa. Pois, sim, E a sim. Joana fez a piada de Do o Sócrates foi chamado de engenheiro e não se importou. Mas pronto, a piada é ela, a Sim, piada sim, naquele sim. programa, o papel da humorista é da Joana Marques, nitidamente. E é bom nós todos conhecermos o nosso papel nas coisas. Sim. Não Às é? vezes, E explorarmos pois. a nossa que isso é fixe. Por que personalidade. você está às vezes a Não, olhar porque para às vezes mim? isso pode não acontecer. Não estava a dizer assim, às vezes tu. Não é isso. Mas sim, acho que isso é importante. Joana Marques que está para vir aqui. É verdade. Ainda não veio, mas É pronto. verdade. A sério, vem. Isso vai ser incrível. Vai dormir Espero que sim. pouquíssimo. Como é que tem sido lidar com uma humorista? Uma humorista, podes dizer, ela não Eu está a fui- ouvir. eu Já lidaste-me. Eu já lidei bastante em casa Sim, com exato. Tirando isso. Não, eu já tinha trabalhado com a Joana Marques na Antena 3, porque exatamente. fizemos juntas um programa que era As Donas da Casa e eu adorei. Eu gosto muito dela, porque ela tem este lado. Antes de trabalhar com ela, eu gostava muito do trabalho dela, porque ela, como o Ricardo Araújo Pereira lhe chama, é pérfida. Ela tem uma voz extremamente infantil, não é? Ela é uma menina na Sim, rádio, sim, sim, tem mesmo aquela de- voz. Sim, parece colega do meu filho, Pedro, na escola. A voz. E depois diz as maiores brutalidades que eu já ouvi alguma vez. Eu ouvia uma vez dizer uma piada na Antena 3, não trabalhava ainda com ela, acho que nem a conhecia, éramos colegas, mas Sim, só sim, era sim, olá, sim. tudo bem, em que ela fez uma piada sobre um facto horrível que aconteceu, que foi um cão que matou um bebê. Ia bem. Aconteceu há uns anos, foi terrível e levantou muitas eu lembro-me polémicas, disso, a questão do tribunal, se o cão Sim, tinha sim. culpa, Sim, se não sim, sim. tinha, se era a família que o instigava, blá blá blá, e ela fez uma piada com aquilo, que eu adoro animais e caramba, todos nos sensibilizamos, falamos de bebés, não é? E ela fez a piada mais horrível e eu ri-me, e eu pensei, eu não me posso rir, mas ela é muito engraçada mesmo. Eu fiz um curso de rádio com ela. E agora estás aqui. Com o Como Diogo isto soa Beja. O mal. Diogo Beja era o formador, lembro-me perfeitamente. Foi com ela e com o Diogo Beja, isso é Sim. muito giro. Ver. Isso Mais é o onde? Daniel e o Guilherme. Foi na Restart. O Daniel Leitão, o Daniel marido Leitão, dela, sim. e o Guilherme, isso é giro. Sim. Olha, e trouxe aqui. meu. E ela Correu bem. ensina-te alguma coisa, a Joana Marques. Ensinou, até porque se calhar ela já não se lembra, mas nós fizemos um programa de rádio, eu, ela e outra rapariga, e acho que aquilo deve ter ficado nas nossas memórias. Tenho Foi que lhe muito perguntar, fora, porque amanhã sim. de manhã lá vamos estar juntas. Pois é. Sim. Sim, daqui a pouquíssimas horas. A sério, que horas? Sim, então eu acordo às 5. Ai. O programa é às 7. É porque eu gosto muito desta rádio que vim, Pois, sim, porque sim, sim. nunca aceitaria, eu já não aceito convite depois das 9 da noite. Nós, por acaso, há pouco tempo fomos à Antena 3, fomos entrevistados a propósito de uma série que temos os dois, às 9h30 da manhã. E Que chegámos série lá, é essa? Que série têm vocês? É uma série de animação chamada Vida e Obra de um Desanimado. Pronto, agora passa a publicidade. Então? No canal, ok? Uhum. E fomos lá ser entrevistados pela Ana, Inês e pelo Sim. Luís. E nós chegámos lá e eu pelo menos fiquei impressionado porque parecia que estavam todos a dormir àquela hora. É impressionante, ou não? Mas depois não passa isso, que assim que ligaste eu pelo menos não senti isso, quando ligaste os Sim, micros, a partir do momento que conseguiram- aparece o NER, eles estão... pois é, Qual é a parte mais Como é que- difícil? exato. Sabes que Pelo menos da rotina deve ser complicado. é difícil acordar todos os dias às 5 e agora ainda por cima eu não fazia manhã, já fiz manhãs. Sim. Foi nas manhãs que eu conheci o Nuno, de facto, Sim, a sim, fazer manhãs na Antena 3, só que eu não fazia há muitos anos. E eu lembro-me de ter dito, eu nunca mais faço isto. E agora surge esta oportunidade, também tenho uma vida completamente diferente, ou seja, muito mais rotinada. Mas, de todas as formas, eu não me lembrava o quão difícil é no verão, quando chegam os dias de calor, tu te deitares cedo.
Aí É vai. impossível. Pois é, Deixa-me ver não que horas é tinha que são. pensado São 11h13. Este estúdio é abrasador. Para quem nos ouve, não sabe, É verdade. mas isto Sim, é sim. uma sauna. Sim. Conto sair daqui com menos quilos. Vitor, Pelo não sei se menos estás a isso. ouvir. Também eu espero que. Mas isto emagrece. Ao Espero que menos sim. isso. Aliás, esta madeira já é Tipo, de foi sauna. feita de propósito para as pessoas emagrecerem aqui. É magnífico. Mas espera, estava a dizer que é muito difícil tu te deitares tão tarde quando fica de noite às 10 e estão dias magníficos, é Pois. impossível. E eu acho que o mais difícil é de facto acordares às 5, todos os dias, impertrivelmente. Não há nenhum dia em que não Já possas chegaste uma dizer vez de atrasada. madrugada? Não, atrasada não, mas de madrugada e apetece dizer muitos palavrões. E Não. ficas ali no limite. Sabes porquê? Mandar as pessoas- Isto não é lugar comum e não é falso. Eu adoro rádio, eu adoro fazer rádio e eu estou muito contente com este programa de rádio. Ok. Gosto muito de trabalhar com a Carla e com a Joana, divertimos-nos mesmo. E sim, é horrível ires para a cama cedo e teres que acordar às 5, mas compensa, mas justifica, eu gosto mesmo muito do que Mas depois faço. também tens o dia inteiro, não é? Não. Sim, só que há uma parte do dia em que tu não estás Não estás totalmente desperto. Sim, sim. Há uma parte do dia em que eu, sobretudo se tenho coisas para fazer que me custa, ou seja, há uma hora que é a hora da quebra. Que hora é essa? É a hora do almoço. Eu acho que é comum a todos. Ok, Tem a ver com os ok. ciclos vitais das pessoas. Também dependerá, há alguns que dormem menos à noite. Sim. Mas a hora do almoço é terrível, Mas é ficas tipo muito zombie? difícil. Tipo, quando as Sim, pessoas estão a sim. comer. Às vezes Aquela coisa estão a meio acontecer. sonho, meio real. Há coisas a acontecer à minha volta e implicam muito esforço. E eu só penso na hora em que posso dormir, nem que seja, sei lá, 1 hora na minha casa. E às vezes eu faço cestas incríveis, Cestas, por acaso, é um conceito que nós não maravilhosas. temos Já cá. aderiste Em Espanha há às muito power isso, naps? Sim. Às power naps. Já... Em Espanha, eu cresci com as lojas fechadas Pois é. até às 5 da tarde. As lojas fecham. Sim, à hora do Fecham à almoço. hora do almoço? Sim, Até às sim, 5? até às 5 da tarde. Só compras às 5 da tarde. Eu própria, eu vivi isso há muito Eu também, há agora 3 por causa anos ou do poder. Também Quando apanhaste estive isso. lá em Erasmus, sim. Mas pelo poder do consumismo há muitas que deixaram de fazer. Não Verdade, podem verdade. vacilar Tipo, Há assim. 2 anos não vi isso, por acaso. Mas asseguro-te, e era, eu às vezes vinha de Portugal e ia à loja às 3 da tarde, pois é, a sexta, e na escola lá, no verão, tu só tens aulas da parte da manhã, concentras tudo da parte da manhã e tens a tarde livre, porque é muito quente, é muito calor. Pois é, Parecendo pá, que isso é não, bom, verão em nós Madrid é somos um horrível. país litoral, agora no interior de Espanha é horrível. É. Sim. Pois imagina, deve ser Eu lembro. complicado. Sim, é como as férias de inverno em países frios. Ah, Eles não têm há férias escola. espetaculares, Sim. sim, que nós não temos, não é? Campeonatos. Uma das coisas, por acaso, por falar em Madrid, se calhar sabes explicar-me. Quê? Eu, quando estive lá a estudar na passagem de ano, fomos ali para a Praça Do Sol. Praça do Sol. Sim. Plaza do Sol, del Sol. E à meia-noite, toda a gente foi embora, só os portugueses é que ficaram lá. A sério? Sim. Por acaso isso é achei estranho, aquilo impressionante. não te consigo explicar. Se calhar Estavam havia só uma 20 festa portugueses. espetacular. Mas foi há quanto tempo? 2019 há 6 anos. Olha, não sei. 2019, há não 6 sei. anos. Foi em 2013, 2014. Mas não, olha, não te sei explicar esse fenómeno porque o espanhol, o madrileno, não é o espanhol, o Sim. madrileno tem uma alcunha que é a alcunha de gato, chamam-se os gatos, os madrilenos, porque estão sempre na rua. E tu que passaste por lá sabes que é difícil encontrares uma hora que não haja pessoas na rua. sempre. É inacreditável, Sim. juro-te, é uma super diferença de Badajoz para Elvas. Pá, juro-te, é incrível. Sim, sim. Tu passas por. Nós Não, somos estou em muito mais. barreira, estou na fronteira, tipo, não, onde é que estão as pessoas? Sim, mas nós somos muito caseiros. E temos até muito esta coisa das persianas para baixo, não é? Nós temos muito esta nossa coisa Sim, da sim. caverna. Não, eles Que não tem mal nenhum, não tem problema nenhum. É muito uma coisa portuguesa. E em Madrid não. Em Às 6 Madrid... da tarde, aos 7 tapas Em e Espanha, copos sim, e... sim. Vive-se muita rua. Eu que vivi muito Espanha, sobretudo pelo lado, a minha mãe é espanhola e toda a minha família materna é de lá. E então, quando os meus avós estavam vivos, fazia muito vida de rua. Era impensável tu almoçares e ficares em casa, ias passear. Há bancos na rua para te sentares. Para fazer Exato. o quê? Nada. As pessoas vão para a rua para fazer nada. Pois para é, olhar. pois é. Isso é um Ficam a bocado olhar. português também, não é? De estar assim. Na rua as pessoas jogam cartas. Ou Os não- mais velhotes. Sim, vais Mas para a rua nós, sentares. os mais assim. novos não fazem assim grande coisa, está sentado assim só... Só olhar, só para estar. Só Sim, para estar. Isso não acontece. Na rua, sim, é verdade. Olha, lá. Ana, e Game of Thrones? Ah, Há espetacular. aqui uma discussão que Sim. eu e o Paiva andamos a ter alguma. Não tem a ver com o último. Não vi ainda Não, o não vamos. quinto da última Mas por tem acaso a já ver com vimos, isso, mas tem a ver não com vamos. isso, mas em termos de. Mas é que estreou ontem. Sim, sim, e não sim. tive Verdade. tempo hoje. Lá Sim. está, é essa a discussão que Sim, é. essa discussão. Quanto tempo é que achas que se deve dar para a pessoa ver o episódio e não spoiler essa pessoa?
Eu tenho a teoria que é... já percebi, ou seja, quanto tempo de respeito. Sim, exatamente. Se és muito, muito, muito fã, só mereces 24. 24 horas de respeito. Sim, eu concordo contigo. Não concordo. É a primeira vez que nesta temporada, eu estou a demorar tanto tempo a ver o episódio novo. E olha que eu tenho sono durante o dia. E ainda não fez vou ver, 24, por porque isso tu ainda não respeita. vi. Tu viste e tu Eu ainda já não vi, já viste. vi. Ah, tu já viste. Então tu achas quanto é que se deve... Eu acho quanto que é no se- limite não há hora. Não, o Paiva ele Ou faz seja, play e nunca... ele Nunca. diz que faz play Se tivéssemos uma lei, Uhum. tipo Constituição e tal, Sim, aí sim. Mas tem a ver Mas com o bom tínhamos senso. mas espera, tínhamos que ter uma parte da Constituição Portuguesa Sim, dedicada só à série de reservada a televisão. spoilers. Era sim. para haver uma PID do spoilers. Sim, exatamente. Porque houve um E a caso pessoa de um... ia presa mesmo. Exato. Sim, claro. Sim. E era interrogada, mas com spoilers de outras coisas que não tinha visto. Exato, tortura com spoilers. Exatamente. Porque houve um tipo, já não sei onde foi, na Austrália? O quê? Do Avengers? Isso foi do evento, pronto, foi do Ah, filme sim, do isso é Avengers. horrível. Isso que foi horrível, levou sim. porrada. Mas ele, no sim. limite, pode fazer aquilo. Não pode, não. Não pode, não. É horrível. É horrível. péssimo, eu nunca faria, mas se pensarmos... Era ele- merecedor. Sim, mas ele tem todo o direito Mas de fazer sabes, aquilo. é um fenómeno tremendo. Nós nunca falávamos. Por acaso eu estava a pensar isso hoje, porque vinham a ouvir um programa de rádio quando eu estava a ir para a Renascença Sim, de sim, manhã, sim. repete a prova oral do Fernando Alvim. Ok. E então, lá está, é rádio falada, e então eu preciso, até para acordar mais rápido, de ouvir rádio falada. E eu ainda apanho um bocadinho da prova oral. E ele estava a usar a palavra spoiler, precisamente, estava a falar de cinema. Pensei, nós há 5 anos, não vá, há 10, não fazia parte do nosso léxico, spoiler. Nunca se usou tanto, de repente fez parte do nosso léxico diário, o spoiler. Sim, Mas não só séries para spoilers, isso. se calhar. Outros... Não encontras. Diz-me lá a tradução em português exata, à spoiler. não. Não existe. Mas estou a dizer, não é só a palavra spoiler que tem sido usada, se calhar também outras tipo what the fuck e coisas assim. Sim, Tem- mas de repente, e também isto deve-se ao Game of Thrones e aos milhares de dinheiro que eles gastam Sim, em promoção para todos vermos. E o espetacular que a série é, de facto. Mas vemos muitas séries agora, de repente tornou-se um assunto, não é? Se a Sim, pessoa sim. pode ou deve E há pessoas que não vão, quer dizer, não sei se calhar dar vocês porrada são à outra. esse tipo de pessoas que, não, assim, que não vão às redes sociais. Não, eu tenho a teoria que as pessoas têm mais Não, medo não de ir gosto. às redes sociais Para ver. veem o episódio só Sim. para poderem ir lá. Isso também É. acho péssimo. E há as péssimas pessoas que não veem Game of Thrones e vão, mandam Mas uma sabes que eu piadinha, não, não é? sei, Eu acho eu se calhar não sou Muito pessoa tempo modelo livre. porque eu não me importo assim tanto antes de ver o episódio saber. É como Não me levo isso tão a Eu vivo peito. bem com Não isso. preciso, agora sei disto e a minha vida. Tanto me faz. Acho que há ali o prazer de se ver na mesma. Se não souberes, melhor, porque és surpreendido, mas souberes, olha, também. O que é que vai Tinha graça acontecer? com... Tu gostas muito de música. Tinha graça com discos também. Epá, o gajo na faixa 8 faz um sol. Epá, Pois, já me viste. Já me estragaste o estragaste visto. tudo. Já me estragaste o Mas é visto. diferente, por exemplo, com filmes, eu não suporto que ninguém. Eu gosto mesmo de ser surpreendido. Eu detesto pessoas que te explicam o filme. Tens que ver pois. porque. E te contam. Sim, Tu não um digas bocadinho nada, não sim, digas sim. nada. Não Mas ao ponto de. Acho que de facto estamos a viver tempos conturbados. Sim. Não só uma pessoa a levar porrada porque fez. Porque contou coisas que não devia sobre um filme que toda a gente esperava, como alguém gravar e publicar. Sim, é sim, tudo. sim. Isso não vi. É tudo. Como não viste? Não. O vídeo eu não vi. Mas Tá, existe, tá. sim. Não vi, é não assim vi. que soubemos. Sim, sim, sim. Nós sabemos por Pelo causa menos vi de- uma fotografia, vídeo, Eu não vi sei só se há. foto, sim. Só. Mas há sempre alguém que tira fotos raiva. e publica. É tudo estranhíssimo. De facto, eu acho que vivemos assim um mundo meio estranho, como por exemplo este ataque terrorista que aconteceu na Nova Zelândia e ser tudo gravado e Epá, filmado. pois, então. Sim, é os crimes em direto, não é? É tipo Por assim, acaso é já te confrontaste com estranhíssimo. alguma situação dessas, de teres uma notícia de última hora, assim, algo no género mais catastrófico? Algo que te abalasse, assim, Sim. direto. Sim, Ficaste sem palavras? Ou... não assim, não dessa maneira, não meteu Sim, crime sim, sim. e pessoas a morrer, isso felizmente não. Mas eu estava a fazer rádio em direto, tinha acabado de começar na Renascença, a minha primeira emissão foi em novembro. E estava eu a começar, ainda super nervosa, nunca tinha trabalhado em informação com jornalistas dessa maneira, e numa rádio daquelas, com tudo diferente, com tempos, o computador completamente diferente. A parte que nós, para quem faz rádio, conta muito aquilo, é como um carro, quando mudamos de carro, Sim, sim. quando mudamos a mecânica de como fazemos rádio. E eu estava a fazer emissão há pouquíssimo tempo e soube da notícia da morte do Zé Pedro em direto. E isso abalou-me bastante, mesmo porque tens que reagir. Conheci-o, como todos conhecemos, não era meu melhor amigo, mas é uma pessoa mítica e super querida E e tens que reagir sobretudo de não maneira- estás à espera, porque ele é novo.
faz Pois. parte de sempre, das notícias, do dia, de que existe. E tinha de Existe. estar em modo imparcial e informativo, não é? Não, porque não sou jornalista, Sim. não sou obrigada a ser imparcial, de todo. Mas os meus colegas sim. Mas de repente temos que estar, a nossa cabeça não está no quanto nos afeta, mas em estarmos a arranjar conteúdos. Espera aí, quem é que é interessante falar? Com quem é que podemos falar? Quem é que nos pode dar um testemunho? De que maneira podemos Pois é. procurar? De que forma podemos falar de maneira diferente? O que é que vai acontecer? Vai ser homenageado? Não vai? A tua cabeça vai para aí. Não está no facto em si. Mas houve momentos em que ficas abalado, quase que as lágrimas te vêm quando te das conta, quando a coisa te cai. Sim. Já passei, por exemplo, já tive pessoas a falarem numa emissão que fizemos, até com a Joana Marques, que foi o Toca a Todos. Foi a maior e melhor experiência de rádio de sempre, que foi Esse foi fazer aquele do rádio Terreiro do Passo, não? 102 horas seguidas. O desafio foi espetacular, estarmos a fazer rádio 24/24, sem parar, durante 3 dias. Era muito agir, termos lá músicas ao vivo às 3 da manhã. Eu lembro-me que Era passei tão por lá. giro, tão Não me giro. lembro. É. De quem é que foi a ideia? A ideia foi adaptada, existe em alguns países, acho que a ideia original é holandesa, fazem todos os anos, Bem. e alguns países europeus adaptam. E Portugal decidiu adaptar aquela ideia. A ideia de adaptar em Portugal foi do Jorge Alexandre Lopes, foi diretor da Antena 3 durante muito tempo, ainda está na RTP, no grupo RTP, e ele quis muito que isso acontecesse e fizemos. E eu amei fazer isso. Eu lembro-me de ter tido pessoas lá, porque depois falava de pobreza infantil, o dinheiro foi mesmo para a Caritas e para a pobreza infantil. E tivemos lá histórias inacreditáveis de adoções, disto e daquilo, e isso mexe muito com as pessoas, porque estás a ver os protagonistas a contarem-te como é que Pois, foi, pois. quando Proximidade, sofreu não é? e como Ter ali foi uma horrível. E destreza. olha, coisas no IPO. É horrível, Aí, bem, já pois. fiz. Aí. Com crianças, na ala pediátrica, é horrível mesmo, é difícil. Porque estás a desempenhar o papel de quem comunica e alivia, mas estás lá, não é? Sim, És pessoa, não é mesmo? És imune ali Sim, ao é que- verdade, ao que está- é verdade. ao que está à tua volta. Uhum. E tu na televisão, eu já não me lembro muito bem os programas que fizeste, confesso que não fui fazer essa pesquisa, mas tu ainda tiveste algum tempo na Fiz televisão. algumas coisas, sim. Fiz um programa mítico que já não existe, porque não faz muito sentido existir. Existe de outra forma, até a Antena 3 que está a fazer, está a Ok. desempenhar este papel, que era o Top Mais. Exatamente. Lembras-te do Top Top Mais. Mais? Exatamente. O Tava Top aqui- tinha Mais, aqui o que notado. fazia, sim, é uma coisa que é Top completamente Mais. obsoleta hoje. Que Era é esse que era com o Malato? Não. Não, Não, era na o- altura que eu fiz foi com a Isabel Figueira e com o Francisco Mendes, mas chegou a Que é ser com o Pedro isso? Ribeiro, a Catarina Furtado apresentou, Aí bem. a Rita, aquela do curto-circuito, é Rita, Mendes? não é Não. Mendes, ela esteve no curto-circuito, mas eu já me vou Camarneiro? lembrar, assim muito gira. Eu já vos digo como é que ela se chama, Ok, que Rita é, mas era obsoleto, porque o que o programa Top Mais fazia era dizer que discos tinham sido mais vendidos Pois era, Mas pois achas que era, na eu semana. lembro-me Mas disso. achas que é mesmo obsoleto? É que eu dou por mim no YouTube muitas vezes a ver vídeos de listas. Por isso acho que se houvesse. É obsoleto sob o ponto de vista que um disco que é ouro ou platina hoje em dia não tem nenhum tipo de significado. Exato, Tu vendes exato. muito pouco, para alcançar o ouro ou a platina necessitas de muito poucas cópias, porque se vendem muito poucos discos hoje em dia. E sobretudo tens a contagem dos downloads, de quem ouve em Spotify, de quem ouve de forma pirata. Daí eu achar que é obsoleto. Porque não tem significado nenhum para aqueles artistas. Na altura tinha um pouco Sim, pois, mais, sim, sim. significava. Ou tu ias comprar um disco que estava no número 1, era assim tipo uma espécie de promoção. Até ser pessoas que compravam os seus próprios discos para ficarem no número 1 do Top Mais e depois assim. Isso é faziam- espetacular. Faço parte do número 1 porque comprei aquele Sim, disco. havia editoras. Sim. Sim. Especiais. Quantas vezes? Então nós não tivemos isso com um livro, foi do Sócrates, não é? Que foi Também, o assessor sim, comprar sim, os livros sim, para ir sim. para número 1. É isso, Pronto, é uma velha técnica. Uma velha técnica. Mas sim, há muitas pessoas que fazem isso. Mas olha, fiz o Top Mais e adorei porque fazia muitas reportagens de música e foi espetacular. Foi muito giro, Pois, porque conheci aquilo tinha, muitas assim, ainda bandas. muito conteúdo. Sim, depois houve uma altura em que se apostou muito E não nos era possível conteúdos. ressuscitar para um formato mais, não jovem, mas num formato mais moderno, tipo de listas, imagino que a RTP Não sei, ou assim talvez, tinha mas sabes que não há muita. A RTP agora apostou no Índice A330, que é um top, pois é, do uma Alvim contagem, também, sim. exato, apresentado pelo Fernando Alvim, um programa que existe há anos na Antena 13 e que ele faz muito bem, apresenta muito Sim, bem sim. e agora está a fazer. Mas sobretudo é o único top nacional com bandas ou portuguesas ou que cantam em português e é muito giro isso. Porque são vídeos e bandas que não vêm mais de televisão nenhuma. Até os Isso é de próprios louvar, interlúdios sim. são feitos pelas as bandas que estão nos tops. ou Sim, assim. é muito giro. E são bandas que não tocam em mais televisão nenhuma. E não deixa de ser um ato de coragem da RTP fazer esse tipo de coisas. É Claro, giro. claro, Também é claro. o papel que lhe compete.
quero acreditar. Mas sim, eu acho que faltam programas de música na televisão, não há. Não sei se é porque as pessoas não veem, não têm interesse nenhum. Também quero acreditar que isso não é verdade, porque se está a consumir muita música e, curiosamente, eu acho que é um momento em que as pessoas procuram mais coisas portuguesas. É Pois, espetacular, sim, sim. gostamos muito das temos, nossas temos coisas. muitas também. Sim, Agora há sim, bandas já não é- novas e- Quase que está de moda tu quereres ouvir coisas no teu idioma. Acho que nunca aconteceu tanto isto. Eu até muito noto giro. isso, eu tenho uma editora que é a Factory Records. Mas tu e- fazes tudo. Faz tudo. Sim. Este homem faz tudo. Já vi. Cozinha, desenha. E há 10 anos, quando começámos, era muito comum as bandas à nossa volta Uhum. e até uma das minhas bandas. Também ca- tens bandas, claro. Cantávamos em. não me estou a exibir. Mas cantávamos em inglês e as Sim. outras bandas à volta também. E agora noto que todas as bandas que surgem, nenhuma canta em inglês. Está tudo aí para o português. Pois é verdade. Eh, Eu nunca te entrevistei a ti na Antena 3. Não, Ah. a mim não. Pronto. Se quiseres marcar, Podia ter agora, na acontecido, Renascença. sim, Na Renascença. podia Na ter Renascença. acontecido, sim. mas é uma coisa curiosa que tenho reparado. Que, Sim, e os... aparece uma banda. Então, palavras caras. Olha, um bom nome para uma banda, Palavras Palavras Caras. E eles só ou podiam para um cantar jogo também. para um jogo também. O é Scrabble, verdade. se fosse em português, era. Pois é. Chamava-se Palavras caras. Mas é verdade, é. E os cartazes dos festivais. Pois. Exato. Tem muitas bandas portuguesas e há muitas editoras. Olha, eu acho, se isso se reflete depois em lucro sob o ponto de vista das pessoas depois poderem viver e investir nisso isso e é se que já- aguentarem, mas isso é interessante, não é? O meu pai é músico, o meu pai alimentou uma família inteira com a música, com produções, com a tocar guitarra, a fazer concertos e foi capaz. E Uau. isso é espetacular, sim. E tiveste Ainda alguma hoje? experiência na música? Não, infelizmente. Qual é que olha, gostavas de ter tido? o Aquela meu grande desgosto é que eu adorava ter sido líder de uma banda a tocar guitarra e a cantar, só que nunca me deu para aí, deu-me tarde e não canto bem. Sou muito desafinada. Eu acho que isto, tu podes treinar a tua voz, mas também há uma parte de talento e nós temos gente que faz isso muito bem. O meu irmão tocou bateria durante algum tempo, mas eu vivi muito rodeada de músicos, porque o meu pai gravou discos a muita gente, nomeadamente olha, o Paulo de Carvalho, a Adelaide Ferreira, Uou. sim, assim, a grandes nomes mais míticos que agora de repente estão a ficar mais kits, não é? Sim. Gostares dessas coisas antigas. Mas ele nunca foi o principal, é isso? Nunca. Não. Ele tocou guitarra com várias bandas e depois, sobretudo, dedicou-se a produzir discos. Ele foi produtor Ok. de muitas coisas. E olha, não me deu para aí, deu-me para a rádio. De alguma maneira Mas foi também lidar com o bandas. gosto da música vem do teu pai? Ou... Se calhar sim, muito provavelmente sim. Veio de um gosto natural de gostar de música, como todas as crianças e adolescentes julgo gostarem. Numa altura da vida tu procuras uma identificação Sim, também através foges da dos música. teus pais e vais para a música, ficas ali fechado. E sim, e ouves, é a tua identificação, é Sim, a tua sim. tribo, numa determinada altura da tua vida, ouvires ou heavy metal, ou punk, ou sei lá, o que for, ou grunge, numa determinada altura, é pertenceres também. É a pertença, não é? São as tuas pessoas e aquilo diz aquilo que tu és ou queres ser. Mas se calhar sim, eu cresci mesmo com muita música e o meu pai, meu pai sempre teve gente em casa, porque vivíamos em Madrid e muitos músicos portugueses iam lá gravar e ficavam lá em casa. Eu lembro-me de irmos para a cama, somos 3 irmãos, e o meu pai ficar com pessoas a ouvir música até tardíssimo. Eu lembro-me de acordar para estudar Ei, às que 7 cena. da manhã e ainda o ter lá. Mas tinha um estúdio em casa? Não, mas tocava, Tocavam. gravava, tinha um metrónomo que ainda conserva, o mesmo metrónomo de sempre, Aí, bem. para medir os compassos, e era uma altura em que não havia programas de computador que te fizessem as pautas, Sim, e então sim, eu sim. lembro-me de acordar de manhã e temos lá um senhor que era polícia e copista, porque ele era músico e depois foi para a polícia, era músico polícia. E eu lembro-me tão bem de acordar de manhã, e lá estava Javier, que era o nome dele, o copista, a ouvir o gravador do meu pai e a passar para pautas as músicas com a pistola em cima da mesa. Ai, Era bem. espetacular, Ai, a que sério. cena. Porque ele era polícia. Ou isto fica bom? Vamos ter aqui um problema. Fogo. Sim, mas se calhar é isso, se calhar foi isso que me fez procurar estar perto de músicos, que é uma coisa que não acontece agora na Renascença. A música não é de todo o mais Pois é, importante. porque Nada. é uma rádio mais informativa, não é? É uma rádio de informação. Às vezes, olha, isto é gravíssimo, mas ouço muita música, Claro, continuo claro, a ouvir muito, eu, individualmente, e a ir a concertos, nunca deixei de ir, mas às vezes eu não sei, isto é super grave, mas eu não me lembro que músicas passaram no meu programa de rádio. Isso era impensável há uns anos, mas o foco agora é os conteúdos.
falados. É a informação, é o tema do dia, é a lei dos professores se é aprovada ou não, o que é que vamos fazer à volta disso, como vamos transformar isso num tema mais coloquial, e de repente nem sei o que tocou, porque são músicas que não me dizem nada, na verdade. Pois. Porque, Mas por acaso, anda a acontecer uma coisa comigo, e se calhar diz-me se também acontece contigo, que é sentir que a música de agora é um bocado estranha. Uma pessoa não se identifica tanto. Isso é uma grande Concordo. frase. Olha, para já acho que está a acontecer o fenómeno que é, para já não há bandas, estão a desaparecer as estranho. grandes Sim, sim, bandas. sim. Se tu vês os Grammys e os prémios que são, sei lá, são uma montra daquilo que está a acontecer ou das pessoas que estão a vender mais, são artistas, não são Pois é, bandas. nome As próprio, bandas não é? míticas, os Soundgarden, Sim, sim, os sim. Nirvana, há muito poucas neste momento a ganhar prémios ou serem... E nem há álbuns também. Sim, e depois, para além disso, já não há artistas a solo, é tudo parcerias. Eu, às vezes os nomes não cabem no leitor do rádio. Ah, sim, É Fit, não sei o quê. Saturno, Fiat Touring, DJ Scrabble, Fiat Touring, Lina Del Rey, Fiat Touring, Ronhonhonhó. É impressionante, sim. E então é tipo assim uma montra de coisas que eu nem sei bem quem são. Há umas que eu acho graça, há outras não acho nem tanto. Sigo mais o que o meu filho gosta de Marshmello, e então eu tenho ouvido bastante DJ Quem é o Marshmello. Marshmello? Marshmello é... Eu sei quem é. Tu sabes Quer quem dizer, de nome. É um DJ. Agora os DJs produzem muita música que toca nas rádios. Fiaturing pessoas. Sim, Muitas pessoas. Mas porquê que será? Não sei, mas às vezes parece-me só horas e horas e horas e horas de canções, e umas se destacam e outras menos, é verdade. E de repente passamos a consumir imensa música latina, cantada por Pois pessoas é. em Tu disseste espanhol. que vinha aí um... Quer dizer, não era latino, era Sim. com a Rosalia, disseste que vinha aí Não, um... mas eu Rosalia... disse- Calma. É Não, à mas parte. eu ano passado. Explica. O ano passado, no Primavera, havia lá uma artista que era a Bad Girl, que até foi no último dia do Primavera que nós estávamos lá. E o Paiva, que não ia estar no último dia, eu disse-lhe: olha, vou ver esta pessoa amanhã. Só que eu enganei-me no vídeo, não era a Bad Girl, era a Rosalia com o Malamente. Só que ainda ninguém conhecia. Eu, olha aqui. E eu, pá, isto vai ser a próxima cena. E de repente ela. E foi. E foi. De repente ela manda um. Tens o bruxo dos enganos. Sim, exatamente. O Bruce dos Enganos é Eu muito fiquei, bom. eu fiquei o concerto todo tipo, tão malamente, nunca mais. Nunca mais passa. Nunca E mais... era uma pessoa muito mais. Mas é diferente. A música que eu estava a dizer, há muita música que agora está a chegar dos países da América Latina. Sim. Não sei se é bem reggaeton, olha, não sei, mas que toca É, muito sim. nas rádios. A Rosalia é completamente diferente, é uma super artista de flamenco. Eu adoro a Rosalia. Eu gosto muito dos videoclipes. Sim, Sim, são muito e ela é incrível. Sim, Está a fazer coisas muito giras também. Também Fiaturing, não é? Exato. Qual foi já houve assim uma música em que tu carregaste no play, mas ficaste, oh meu Deus. Na minha rádio? Sim. Todos os dias. E digo, olha, eu digo-te uma coisa, com todo o amor e estima que eu tenho, eu gosto muito da Renascença, adoro os meus colegas, o ambiente é espetacular. Já vem em Estou pacote, não é? muito feliz com aquilo que eu faço. E tem extrema qualidade. Há lá gente que se preocupa muito em que seja tudo credível e ao ínfimo pormenor da veracidade. Adoro aquilo e adoro aquele programa. E, a sério, estimo muito, porque há muito trabalho por lá, mas não é meu estilo de música. E isso não tem mal nenhum de dizer. Pois é, Não é de todo, não é com a música que eu cresci, nem é a música minimamente que eu ouço depois fora. Mas sabes que não me importo. E quando eu saí da Antena 3 e fui para a Renascença, que as pessoas tipo entraram, não estavam as que acharam alguma coisa, não estavam minimamente. Quando eu disse, mas vais para onde? Vou para a Renascença. Para a Renascença não tem nada a ver, não é? Antena 3, que é a rádio da música nova, portuguesa, dos festivais e sobretudo com o foco na A música. pessoa indisposta à Antena 3, de repente vai para a rádio informativa. Olha, mas é estranho, continua não é? igual, não mudei minimamente o meu tom de Tens haters, Ana nada. Galvão? Não Gostavas de ter? Tirando os youtubers. Ninguém gostava Era de ter, a ponto mas que eu os queria Tem o fazer. quê? youtubers. Tirando os Haters. youtubers. Haters, percebi regras. Não, Olha, não. pá, eu não tenho. Haters. Eu acho que não tenho assim muitos haters, sim, tive um problema com os youtubers. Mas também, sabes que eu não ligo minimamente, eu sabia que aquilo ia passar, sobretudo porque há um certo lado de carinho meu com aqueles haters dos youtubers, porque o que se passou, não é com os youtubers, Sim, olha, sim. eu digo sem problema algum. Há alguns que eu acho super triste serem recordistas e não é. Eles dizem, fizeram vídeos a dizer que era por inveja, por causa do dinheiro. Sim, Que, sim. pá, não é Porque o YouTube minimamente. estava a matar a rádio. Exato. Essa foi a minha favorita. E digo-te, e não nego, o YouTube está a matar a televisão.
Não, isso sim. Muito. A televisão vai ter Mas que isso se não é só adaptar, YouTube. vai ter que se adaptar muito ao que está a acontecer. É o que é, é estúpido se quer negar o que está a acontecer, o que são as novas plataformas. No entanto, há alguns, como eu posso ter os meus ódios de estimação na televisão Claro. e não gostar do que fazem, ou até dos meus colegas na rádio e não apreciar tanto, há alguns youtubers que eu acho nefastos, não sabem nada da vida e eles falam com uma propriedade. E os miúdos consomem aquilo e aquilo tornam-se as verdades dos deles, sim. miúdos. E são super incultos, estou muito mal para... É verdade, É verdade, são é verdade. incultos. Nós consumimos às Nós vezes consumimos alguns, o bastante, Chico até. mais do que eu, mas Mas às vezes eu vejo-os falar de fazerem, tipo assim, grandes postulados sobre países, porque na China e tudo, não, são barbaridades. Mas agora atrozes. recentemente aconteceu uma coisa Muito engraçada inculto. que foi por causa Sim. do artigo 13 e toda a discussão da Sim, internet. Os sim. youtubers, também- mesmo sem saber bem do que é que estavam a falar, esse também é o problema, ao menos houve uma função positiva que foi das Alertar. pessoas, sim. Pelo menos alertaram, olha, Sim, sim, sim. é verdade, através dos Em filhos. benefício próprio, não é? Porque aquilo iria estragar, mas ao menos... Sim, mas eu acho é que até o artigo 13, mas sim, é verdade, levantou-se e discutiu-se. Eventualmente, se calhar, nem se discutia. Eu Ah, próprio isto- ouvi falar Sim, sim, sim. pelo filho de uma pessoa que eu conheço que Pois. entrou em alvoroço. Não, A isto com os internet vai telejornais. morrer! Chegou aos telejornais e... Sim, Sim. e teve muito a ver com isso, sim. Até porque os próprios apresentadores dos telejornais têm filhos. Pois, exato. Sim, é verdade. Os Pois. nossos filhos também ditam muito aquilo que são as preocupações depois dos pais e que acabam a ser importante, não é? Também Sim, do claro. país. Mas de todas as formas também se disseram muitas alarvidades. Eu acho que se exagerou muito e as pessoas não fazem ideia. São coisas muito profundas. Olha, eu já vos disse, eu vivi de direitos de autor. O meu pai produzia. Eu própria vi o quanto custa ao meu pai escrever uma canção. As horas, os dias e os meses que ele pode levar, ou podia mais do que agora, não é? Porque está mais velho e não trabalha tanto, podia levar a escrever uma canção específica. Não está bom, não, sim. E bastava eu com 1%. eu acabo por entender também que tu fizeste aquilo. É como se a um taxista lhe roubassem o táxi, só que neste caso não é palpável, não é físico. Sim, No são exemplos, entanto, as regras são outras e vivemos com a internet e antes não. Eu acho que é mais complexo do que isso. Tem que haver aqui não se pode fechar de todo, é impossível. Não faz sentido nenhum. No entanto, também não é, agora é tudo de todos. Não, é um trabalho que custa à pessoa que criou. Porque é que se tu criaste uma música e te levou, sei lá, 6 meses a fazê-la na perfeição, ou 3, vá, para não E exagerar, agora nem é tua, não é? eu chego e tiro-te e meto lá uma música minha e de repente se torna a minha canção. Como é que Pois tu é. sentias em relação a isso? Tu. No entanto, também, não, é o que eu digo, também não podemos fechar. É complexo. Sobretudo porque as regras não estão bem explicadas. Ou seja, Pois, o problema é o esse, que é a se passa falta é que de... se eu uso uma música que não é minha e a ponho no Facebook, quem paga é o Facebook, não sou eu. Porque Sim. o Facebook se responsabiliza pelos conteúdos que publica. E pela possibilidade de tu poderes pôr lá uma Sim, música. tudo, mas há exceções. Todas as coisas que se usarem para fazer humor já podem ser usadas. Está bem, A mas o paródia que é e- que isso quer dizer? Pois, é muito ambíguo. Eu acho que é não- muito ambíguo, sim. Eu não sei, eu acho que é muito ambíguo e também. E é Na preciso América ver até está bem sempre escrito, os dois porque, lados. na América, eles, pelo menos na parte da paródia, eles têm mesmo uma parody law, que é se tu copiares o logo ou fizeres um sketch... Isso é paródia logo. Sim, Paródia logo. não só logo, mas eles têm mesmo uma regra. Sim. Se mudares um bocadinho, pronto, isto está dentro da parody law, eles estão só a gozar, isto não é ofensivo, não é? Pronto, está feito. Pois, mas é muito dúbio mesmo assim, Sim, não é? mesmo Depende assim, de quem vai catalogar. Mas não sei, eu acho que é mais profundo do que isso e às vezes simplifica-se demais e os youtubers têm muita tendência a fazer isso. O problema é que depois os miúdos crescem. O Pedro às vezes diz-me coisas, então, mas não sabes que não sei o quê. Mas de onde é que tu aprendeste isso? No YouTube! A melhor coisa que eu aprendi no YouTube foi que boé é fixe e boeda é muito fixe. O dada é o superlativo. Exato. É uma partícula Onde é que aprendeste superlativa. isso? Aprendi, era um youtuber a ensinar um brasileiro palavras portuguesas. Mas olha, estava só a contar-vos que esta questão dos haters, mas há youtubers bons, ou seja, e não só isso, é a realidade, é o que é, ponto final. Tenho a pena que haja alguns menos preparados e que acabem por Sim, influenciar muito as nossas crianças, é básico, é só isso. Mas na
altura eu lembro-me de receber muitas mensagens de ódio mesmo, mas diziam-me coisas, vem a Braga, Não, nós vimos, nós, sim, e a seguir sim, vais sim. para o hospital. Só que muito E deviam ser querido crianças, é provavelmente. isso, o que eu achava muito querido, porque eu sou mãe de uma criança de 10 anos, é que eu recebia essas mensagens a partir das 5 da tarde, que é quando a escola acaba. E eu achava muito querido Fiz os isso. TPCs, mas agora vou-te insultar. Mas agora vou-te insultar, é verdade. Eu sabia que ia passar, eu não ligo muito, na verdade. E não tenho muitos haters, também não há assim muita razão. Nem sou assim tão ativa quanto isso nas redes, nem... Eu agora recebi por tabela por causa da Joana Marques, porque ela disse Houve uma polémica agora. Foi não no quê? Foi Foi no na Irritações SIC da SIC Radical. Exato, no Irritações, que não gostava de animais. E eu recebi por causa dela coisas tipo, como é que te dás com ela? Ela não gosta de animais. Não, ela não Entretanto, o disse pessoal não isso. separar. Ela diz que lhe faz confusão, não disse que não gosta. Mas diziam coisas como, eu odeio-a que um caminhão lhe passe por cima. Mas quem é que é bem, afinal a porra. má pessoa aqui? Ou seja, tu estás a defender... Tu estás a insultar alguém por não gostar de algo, desejando-lhe morte imediata. É estranho, sim. Mas olha, não dou muita importância. Era só para saber se já tinhas feito as tuas pazes com o universo Dos youtubers, dos sim. youtubers. Olha, aconteceu uma coisa espetacular, update. sim, que com um deles, já me vou lembrar do nome, com o... já não me lembro como Want. foi. Não foi com o Want. Window. Também não foi com o Windows, foi com o Black. Não. Black Friday. Não. Isso é um grande nome. Era um youtuber que só trabalhava às Black Fridays. Isso Olha, era bom espetacular. É um que tem uma cabrinha, tem o cabelo azul. É o João Sousa. Não. Não, É. não, aquele Não. que levou uma rapocada do Want. Tem assim o cabelinho E que o canal azul acabou. e. Ah, o Lá tem Sarcásio. Sarcásio. Não, esse é o teu cabelo laranja. O Esse Sarcásio é o- também. Foi também o Sarcásio e há outro que tinha uma cabrinha também muito querido e muito simpático. Ai, então já não sei. Pronto, mas não faz mal. Acho que esse é João Sousa. Não é o João Não é? Sousa, não. Mas ele entrevistei no Rock in Rio no ano passado o Pedro, que são os heróis do Pedro. Ah, cá está, olha, é esse. É Qual? este. o Dark Frame. Dark Frame, Dark muito Frame. obrigada. Conhecemos bem, somos amigos. Não somos. Não, mas o Dark Frame foi por causa do Rock in Rio, porque há agora um espaço de youtubers também, que agora Sim, os festivais o têm que ter Digital esta parte de si, Stage, o sim. Digital Stage, e ele foi lá, e o Pedro, o meu filho, estava lá e adorava, eu pedi-lhe se a entrevista podia ser em conjunto com o Pedro, não tenho minimamente nada contra, a única coisa que eu disse é que há alguns que de facto têm conteúdos que os pais deviam supervisionar, eu só Sim, sim, disse sim. isto, eu não disse mais nada, eu não, Sim, que ele não foi nada de. não, eu só disse, estamos num momento em que censuramos tudo. Tudo pode ser uma piada feminista ou racista. Já não se pode dizer nada. No entanto, estamos nos borrifando para que os nossos filhos vejam conteúdos podem ver tudo. alarves Isso totalmente. é bem pensado, não tinha lembrado disso. Sim. Pois. Eu que é que não se tenho passa? filhos, mas Mas tens Mas dois é gatos? verdade. tenho 2 gatos, sim. E eles veem YouTube de gato. Pois bem. Olha, Ana, estamos a 5 minutos de terminar o nosso Ok. programa. Não, calma, vamos cantar os parabéns. Já pedi ao Vitor. Mas ainda não é. Eu sei, mas é à faltam 15 meia-noite. minutos. É à Vamos passar aqui à meia-noite. meia-noite. Não, Eu não pedi podemos. autorização, mas eu pedi ao Vitor. pediste? Sim, Ok. Ah, então bem. faltam 15 15 minutos. minutos. sim, vamos ter que encher. Olha, quantos anos fazes? 27. Oh, ok. Sou... Não é redondo, não é de todo uma data redonda. Estás a meio de 2 datas redondas, que é os Pois é. 25 Sabes e que os aos 27 30. Estou na idade do rock. Muitos é aquela músicos. coisa... Pois, Finaram. mas não te vais. Não vai finar, não é? Finar. Não sei, por enquanto ainda não... É que pá, hoje não dava jeito, até porque fiz o esforço de Epá. teres Olha, essa t-shirt. levava aí eu. Sim. Tens aqui uma pretendente. Mas hoje Vamos ficava encher vermelho. Aqui, Depois ficava vermelho. Então, Ana, diz-me lá, o que tens feito? Agora vamos ter que falar 15 minutos. Temos que falar 15 minutos, Sim, pelos Mas sim. gostavas de voltar a fazer uma coisa de televisão? Depende do quê? Eu gosto muito da televisão, porque a televisão é um meio super completo. Vocês fazem a televisão e sabem o espetacular que é não terem que descrever tudo. Está a ver-se, não é? Sim, sim. Dá-te uma panóplia, dá-te assim, Sim. podes fazer tudo porque podes mostrar. E na rádio às vezes isso é uma dificuldade, tens que explicar tudo e tal. Mas só faria se fosse uma coisa assim muito gira que eu gostasse Mas, por muito. exemplo, tu já fizeste televisão em direto e também já fizeste programas ficcionados. Sim. Onde é que estás mais à vontade? Depende do que é em direto. Eu já fiz. Se a mim me mandarem amanhã fazer as campanhas das europeias. as europeias, não vou estar minimamente à vontade, porque eu não tenho formação de jornalística, nunca, só agora que eu estou a lidar com jornalistas e não estaria minimamente à vontade, teria que inventar qualquer coisa, que é é aquilo que Isso nós tinha graça temos, também. as pessoas que fazemos coisas, não é?
que comunicamos, seja televisão, e temos que inventar sempre qualquer coisa para dizer, como vocês estão a fazer agora nestes últimos 15 minutos. Graças a Deus, Zé Paiva. Mas não te preocupes, nem que a gente faça um jogo aqui, não tem problema. Sim, sim. Não te tenho jogos preocupes. aqui. Mas estava a dizer-te que a ficção é muito gira quando és tu que a escreves, no caso da ficção, que foi um programa que fiz com o Nuno no canal Q, que eu acho que ainda continua, eu às vezes ainda apanho. Sim, e nós já não somos. Repetições, Bom, às vezes. para quem não sabe, é um programa sobre o nosso casamento, que escrevemos os dois e gravámos em casa, mais nosso não podia ser, só que entretanto estamos divorciados e continua a passar, chamado Felizes para Sempre. E como é que tu te sentes em relação a isso? De estar a continuar... Não, nós somos super amigos e não tenho. Sim, ainda sim, tivemos claro, juntos claro. há Só pouco ver tempo, se sim. iam prestar o canal. Pois é, eu não sei como Não é dava que é muito isso jeito, com Ana, questão de sim. direitos. Não é com questão de direitos, não sei Sim. como é que a coisa funciona. Mas não me importa. Acho graça, porque eu adorei fazer aquilo. E acho que está razoável dentro daquela linha de vocês trabalham no canal e de saber que não há assim por aí além muito dinheiro para produções. Mas até estava com... eu era uma das lembro-me, maiores sim, sim. produções ali. Pronto, sim. Opa, ainda iam vários câmaras Sim. fazer o programa. Isso é logo um sinal, se não vai só um. Sim, se for só... Mas também facilitava ser em casa. Sim. Sim, Ser claro. Sim, mas o realizador é espetacular, É o o Ricardo Ricardo Espírito Espírito Santo. Santo, Sim, realmente, Não olha, apanhei. é verdade, muito bom. Sim. Não ir só a um câmara que Grande também era o produção. realizador. Não sermos nós Exato. os realizadores. Mas foi muito giro, foi muito divertido, que nós retratávamos muito a vida dos casais. E é espetacular quando nos demos conta que era igual, não em todos, mas com quase todas as pessoas, fossem mais clássicos, mais rock and roll, Vocês mais recebiam muitas novos, mais mensagens? velhos. É às vezes quase que deprimente como somos os seres humanos todos tão parecidos Mais normais. nos nossos hábitos e rotinas. É verdade, sim. A sério? Vocês recebiam muitas mensagens, não tinham Sim, uma parte de carta, e algumas a- inventadas, e- mas O quê? não tinham cartas. Isso era tudo inventado. Pois eu sei. Para ter graça, senão não. Claro. Sim, tínhamos. Mas isso depois tiramos, que era uma parte em que tínhamos um convidado, tínhamos cartas em que Pois, não é? exato. O convidado dava conselhos a Uhum. a alguém específico, tipo um espectador. Mas é verdade que há muita gente que nos dizia é igual comigo, ou aconteceu-me também a mesma coisa, esta coisa de um de nós, quase sempre as mulheres, mas não quero ser sexista, sermos mais arrumadas e às vezes passarmos com a desarrumação de... Às vezes é ao contrário, elas é que... Claro, eles... claro. Por acaso vi um programa espetacular, olha, já que temos que preencher, vou falar-vos de uma coisa É o Marie muito Kondo. gira. Sim. É mesmo? Não. Ok. Não. Não, Ah, mas eu sou muito boa em Marie Kondo, sabes? É Marie Kondo. essa aquela é Mary a Kondo. senhora da Netflix. Da Assim, arrumação, ainda é, não vi. nunca vi. É uma senhora nunca vi. que vai à casa das pessoas e dá-lhes dicas e bons conselhos para eles arrumarem e desfazerem-se de coisas que já não usam, ou seja, aliviarem a tralha da casa. Só que aquilo é tipo um Hoarders, mas mais Não é bonitinho, bem. não é? Ela vai Agora, o programa do qual eu vos queria falar é espetacular, dá na SIC Mulher e eu estive entretida hoje um bom bocado da minha tarde a ver. Que é, o programa consiste em pegar pessoas que são obsessivas compulsivas com a casa, por exemplo, o caso de um senhor que, para não sujar a cozinha, comprava tudo feito e só tinha um prato, um garfo, uma faca, uma colher e um copo. Aqui é bem, Sim, fogo. juro-te, ele só tem isso. Se ele parte o copo. Tem que comprar outro. No entanto, assim, estragaste-lhe o dia. Exato. No entanto, ele limpa a cozinha todos os dias, aspira todos os dias e tem tudo minuciosamente selecionado para não ter coisas a mais. Há pessoas assim. Aparecem pessoas que vão à rua e pensam que estão a tocar em bactérias com os pés. Há gente Ai, pronto, bem. que tem Isso esse... é um nome. Mas isto é um problema, é toque, é obsessivo compulsivo. É isso, é isso. Sim. Não, mas o medo de sair de casa, como é que se chama? Mas Não, isto não. é- Não, isso é agorafobia. É isso. Como? Agorafobia. Agorafobia. Agora, Agorafobia. Agora fui. Mas pronto, são pessoas que de facto têm Foi esta substituído agora perturbação. pelo FOMO, que é o Fear of Missing Out. Missing out? Sim, há um conceito que se criou agora que Já sei, que é o medo de perderes alguma coisa sim, na vida. As pessoas saem de casa porque têm medo de ficar em casa e estar a perder Vida. uma festa ou um acontecimento incrível. Que é Incrível. chamam-lhe FOMO. Mas, e então neste programa juntam toques com orders, com pessoas é que bem. guardam tudo. Mas quando falamos de tudo, tens que guardar comida na casa de banho que já não cabe na cozinha. Palitos. Tudo. E não limpam a casa há 10 anos. Então juntam estas duas espécies Nunca e é viste? muito giro. Não. O Nunca programa é viste, não sei. espetacular, Isso é porque na SIC Mulher. choram. Olha, os orders choram quando os outros Mas detectam é coisas suposto fora. ficarem juntos? Sim, eles juntam O quê? toque. Sério? Sim, Não estava a perceber isso. o obsessivo compulsivo vai arrumar a casa do order.
E então o obsessivo-compulsivo começa logo a ficar com comichões por causa de estar numa casa assim. E o outro chora quando lhe deitas fora um palito de 1992. É muito engraçado, por acaso. És de 1992? Sim. Eu sou de 93. Sim. Pronto. Pronto. És mais novo, então és mais novo. Tens mais novo. Está bem, está bem. Tens uma longa vida pela frente. Mas estes conceitos todos que se estão a inventar agora são espetaculares. Mas isso tinha graça, um gajo de toque, um obsessivo-compulsivo e um germofóbico. Três numa... Todos juntos. Tu és um bocado germofóbico. És? Não sou. Ah. Germofóbico não sou. Não gosto de Mas olha, o germofóbico, estamos aqui a falar, obviamente, de. Eu acho que as pessoas sofrem com isto, são perturbações mesmo psicológicas. Sim. E algumas pessoas que são mesmo. Que limpam 15 vezes e não põem os sério? cotovelos Quem? e lavam e perdem Tem muito pessoas que tempo. estão de 2 em 2 minutos a lavar as mãos. Sim, isso é uma perturbação, de facto. Eu E acho a cheirá-las. Tens alguma fobia, Ana? não, já tive. Baratas? Não. Eu tenho. A sério, Não dá. é um bicho que dá nojo. É o único animal que pode sobreviver a um Mas ataque eu vou dizer-vos uma nuclear. coisa que é engraçado. As baratas e todos esses animais, os artrópodos, que tipo, têm estas patas assim, parecem mecânicas, parecem coisas inventadas, Sim, não é? sim. Mas estes bichos são muito semelhantes à comida, ao marisco, se vocês já pensaram nisso. Pois é. Há pessoas que dizem, gafanhoto nunca comia na vida. Mas é parecido com um camarão. Já Exatamente. comi gafanhoto de chocolate. Mas não é igual. Como assim de chocolate? Tinha um gafanhoto lá dentro. Não. Sim, Sério? De verdade? E ia Ok, fazer ok. um rádio Pronto. na universidade. Mas Alguém tinha, não sei porquê. E era bom? Era, sabia Mas bem. bateu? Não, estava ótimo. Não bateu. Neste caso bateu o chocolate, Pois não é? é, Obviamente, sim, assim. Não, mas não tenho, mas fiz uma vez um programa de rádio dedicado a fobias e há pessoas com fobias alucinantes, nomeadamente a pêssegos. Pois é. Aos Porque- pelos aos do... pelos Sim. sim. As pessoas são alérgicas. Uma coisa que eu sou a única pessoa neste estúdio que tem filhos, que eu vos posso dizer, quando tiverem, é que um ótimo método de tu perderes os medos, porque não queres passar. Eu tinha aranhas, tinha muito medo a esse tipo de bichos. Destas aranhas de brincar. Sim, aranhocas, sim. Não, mas para ele não ter, em caso de vermos uma aranha, Sim. eu tenho que ser a forte. Ou seja, eu não posso pois passar é. isso. Eu acho que a maior parte dos nossos medos são passados pelos pais. Tipo, pessoas que têm medo de cães. Nitidamente são os pais que passaram Se isso. tivesse uma filha e aparecesse uma cobra, era tipo a filha que tinha de... Tens fobia a cobras? Sim. Tem. Ok. Muito. E por isso? Sim. Aí, bem. Eu já fiz programas de rádio e de televisão tão estranhos que eu já tive com uma jiboia em cima a fazer um programa de televisão. Ei, Sim, eu gostava de fazer Agora, isso. reparem se alguém me supera nisto em termos de ranking kitsch. Que já fui fazer uma reportagem com o Irã Costa, Aí bem. que tinha aquela música de era Do o bicho. bicho, era o bicho, com um jacaré ao lado. Ei, Ele tinha uma música que era o fogo. jacaré. É verdade. Aí bem. Nós temos que fazer essas cenas aqui. Ganhem-me neste, Não, cobras neste não. ranking de kitsch. Aceito o desafio. Não me ganham. Dentro de uma jaula, fazer o cacofonia. Vamos trazer com um crocodilo dois aqui para o tigres. estúdio. Mas com o Irã Costa, é que este Com é o o Irã fator. Costa. Isto O Irã é o Costa fator. tá bom. Ele, olha, a última vez que falei com ele, o Irã Costa continua a fazer O Irã coisas. Costa está Eu sei bom, que é ele uma foi ao grande Revenge frase. of the 90s há pouco tempo. Sim, mas esta não- coisa que agora nós temos de voltarmos às coisas antigas é espetacular. De repente as coisas dos anos 80 se tornarem super de moda é espetacular. E a dos 90s, que é ainda... Agora é os 90, a seguir vai ser 2000. Isso, não é? Porque isso agora então não é mesmo para. bater no Pois é. fundo. Sim. Revenge of the Zeros. Sim, é verdade. Os anos 80 eu entendo. Tinha coisas Então, muito sim, engraçadas. Se calhar eu tenho esta visão assim meio de fábula porque foi há muito tempo e eu cresci nos anos 80 e então acho Não, muito mas engraçado. era muito mais mas tinha- colorido, os filmes eram muito Não, mais fixes. os anos 80, por exemplo, eu nasci, olha, temos 4 minutos para vos contar isto muito rápido. Os anos 80, por exemplo, em Espanha, que é o país onde eu nasci, onde passei os anos 80, porque eu vim para Portugal em 1988, o ano do incêndio no Chiado também, Aí, bem. e do mítico disco 88 dos Chutes e Pontapés, mas em Espanha acabou o fascismo, Franco morre, Sim. e os anos Aí, bem. 80 é quando o Partido Socialista ganha, e de repente floresce a liberdade total. O Almodóvar aparece e começa a ser entrevistado e a ser completamente desvairado em programas e fala-se de sexo e fala-se... Há uma abertura tão grande, parece que Espanha ganha cor. La Movida vem dos anos sim. 80. Por acaso, quando eu estive Eu gosto em tanto dos Madrid- anos 80, sim. Quando estive em Madrid, cheguei Lá lá a uma ouvi, praça, pois é. já não me lembro qual é que era, e estava um objeto fálico, assim com Sim. uma cortina. Sim. Parecia um dildo. E tipo,
daqui a 5 minutos vocês vão ver o que é isto. E era só isso. Passaram 5 Estavas a minutos. sonhar? Ou... Não. Tiraram a cobertura e era um detergente. Não posso crer, é sério. Mas isso aonde? Não te lembras do bairro? Será... Não, foi Como é perto, que se foi chama? perto da Gran Via. Chueca. Chueca, sim. Não, foi perto da Gran Via. Não me lembro Chueca, muito bem. Chueca é um bairro muito engraçado. Eu gosto muito da porque Chueca É o era um Martim Muniz, bairro. não é? Sim, mas era um bairro bastante, como dizer, assim, mais conotado com perigo e tal. Assim, há muitos anos, nos 80 e tal, e de repente houve uma revitalização. Sim, e ficou um símbolo homossexual, um dos maiores símbolos homossexuais da Europa. Da Europa, bem. Sim. É um dos polos assim. Madrid é muito forte. E no ano passado, eu estive lá no ano passado e celebrou-se lá a semana gay, com aqueles arco-íris todos e tipo, aquilo encheu-se de gente na rua, uma brutalidade, sabes? E então todas as lojas de Madrid estavam decoradas com o arco-íris. Não, aquilo tem bairros muito giros. La Latina. Sim, La Latina é muito giro. Depois há outro que eu não me lembro agora do nome. Mas são Esse é fixe. muito giro também. Sim, é incrível. Sim. Olha, Ana, muito Falta obrigado. 1 minuto e meio. Falta 1 minuto e meio, falta sim. 1 minuto e meio, mas... portanto, eu tenho que sair também. Tens de sair. Tenho que ir só ali fora. Vais buscar um presente Vou. para ele? A sério? Ok, isso é estranho. Está bem. Então, olha, eu vou ter que Ana, vais ter que fazer Sim. agora... Não, mas olha, eu vou-te fazer uma pergunta. Faz uma porque pergunta, se calhar Ana. vocês conversam muito um com o outro, não é? Portanto, Sim. Quem É uma vos relação, vê nesta sim, rádio. Só quero dizer que quero dar os parabéns à Rádio Movimento, que eu descobri há mais de um ano. Fez 2 agora há pouco tempo. Pronto, eu descobri há mais de um ano e quando eu descobri, até foi o Nuno Marques que descobriu-me, passou a cena de pá, tu tens que ver e ouvir isto, é incrível. E comecei a ver os programas todos da rádio e fascina-me pessoas que fazem rádio por amor à rádio. Eu acho que isso é magnífico, porque eu gosto muito de rádio mesmo. E se um dia for despedida, vou fazer como vocês. Pronto, Podes vir para aqui rádio, também. Sim, venho aqui para o CACO. Exato. Não é para o Não era Clube um mau Atlético sítio. de Campo de Ourique, que é espetacular, sim. Estava uma equipa de hóquei a treinar lá fora agora. Olha, agora que estamos a terminar, tu tens Sim. alguma sugestão de um local que seja fixe para passear, de um álbum, de um filme? Alguma sugestão? Olha, sim, vou sugerir um filme, é rápido, é da HBO, chama-se Uncivil War, e é um filme sobre o autor da campanha para o Brexit, um publicitário. Ele estava-se borrifando para a política, foi encomendado para fazer esta campanha, tenho 14 segundos para fazer esta campanha para o Brexit, e ele foi tão eficiente que, de facto, a campanha acabou por vencer. O sim acaba por vencer. E o filme questiona muito até que ponto os britânicos souberam de facto em que é que estavam a votar e queriam mesmo. Ou foi só de facto uma campanha muito bem feita. Uncivil War, chama-se. Uncivil War. Sim, é um filme documentário. Muito giro. Ok. Parabéns! Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Hoje é dia. Eu reacho muito bem a parabéns. Vou segurar este bolo. Oh, yeah! Obrigado. Parabéns! Muitos Ouvi parabéns! os parabéns, que o Chico fez-me o mesmo há uns meses e portanto... Olha, é a primeira vez que assisto a uma entrega de bolo à meia-noite de alguém a fazer anos. Muito obrigado, Muitos Ana. parabéns. Muito obrigado, José Paiva. Ana, por esta... Muito obrigado, Vitor. E obrigado à Lúcia e ao Em. Obrigado à por Lúcia terem e aparecido ao aqui. João Marcelo. E voltamos para a semana para mais um Cacofonia. Obrigado, Ana, por ter estado aqui a encher Foi chouriço muito giro, desta foi bela muito giro. entrevista. Olha, às 7 da manhã lá estou, na Renascença, para quem quiser ouvir. Olha, bom trabalho amanhã. Obrigada e parabéns, tenhas um bom dia. Obrigado.